Hoje, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1972 para conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Esse dia também é uma homenagem à Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, conhecida como Conferência de Estocolmo, que aconteceu na capital da Suécia e foi o primeiro a reunir representantes de governos e instituições não governamentais de mais de 100 países. Chuva ácida, poluição do ar e preservação dos recursos naturais foram algumas das questões discutidas. Fica então o nosso convite para que todos repensem os hábitos e consigam contribuir com pequenas ações em prol do meio ambiente. E para debater os desafios e avanços desse assunto tão importante, eu vou receber agora o professor Daniel Vargas, da FGV, que é especialista em Direito Ambiental e Bioeconomia. Boa tarde, Daniel. Muito obrigada aqui por nos atender no Mercado e Companhia. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, um prazer falar com vocês. Ô Daniel, eu gostaria de chamar a atenção para o tema instituído pela ONU este ano, que é a urgência de acabar com o plástico descartável, responsável por 2/3 da produção global de resíduos. Muito se fala sobre o agro ser o vilão, não é verdade? Mas o campo ele é campeão na reciclagem de embalagens e defensivos agrícolas. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Bom, em particular em relação ao plástico, há uma compreensão cada vez mais firme de que a produção de plásticos utilizando como matéria-prima derivados dos fósseis acaba ao longo do tempo gerando uma série de consequências ambientais, mas também de saúde. Ambientais, porque quando descartados, eles demoram muito tempo para se degradar na natureza, e de saúde, porque começou-se a observar, em alguns estudos científicos, como depósitos de microplásticos, que são liberados em zonas, periferias de cidade, muitas vezes próximas a lençóis freáticos ou mesmo no oceano, acabam depois sendo consumidos por animais e muitas vezes ingeridos por pessoas. E esses microplásticos se tornam, então, uma parte do nosso próprio organismo, com consequências que a gente ainda não sabe ao certo como medir. Mas a mensagem é clara: os microplásticos feitos a partir de derivados dos fósseis são um problema ambiental e também à saúde. No caso da produção brasileira do agronegócio, nós, neste campo, como em vários outros, somos, na verdade, um exemplo de como é possível utilizar esses plásticos e, ao mesmo tempo, evitar que eles sejam depositados em áreas livres, provocando danos ambientais. Você sabe que esse assunto é pauta até na escola do meu filho, que ele voltou ontem, quando eu fui buscá-lo, falando sobre os microplásticos. Mamãe, você sabia que os microplásticos são um problema para o meio ambiente, Então você vê também a educação nas escolas. Nesse sentido, e também em vários outros, que você acredita que o setor agropecuário, ele pode liderar essa agenda de sustentabilidade no campo, principalmente para a restauração ambiental do país? A gente tem essa competência? Eu acho que nós temos a competência, temos a tarefa, mas, sobretudo, eu acho que a gente tem uma belíssima oportunidade. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto esse debate ambiental, ele criando estresses. Estresses sobre determinados setores, a começar pelo setor de energia, mas cada vez mais também estresse sobre o uso da terra. Mas na realidade brasileira, a gente sabe que a história do uso da terra e as práticas da produção de alimentos no país carrega consigo virtudes incontrastáveis entre os nossos competidores internacionais. Não apenas porque a gente tem aqui no Brasil um instituto muito particular, que é a Reserva Legal, a Área de Preservação Permanente, que faz com que a própria produção assuma o risco e o custo de gestão ambiental, juntando assim o compromisso com a produtividade, com o compromisso com a sustentabilidade, mas também porque a gente sabe, a partir de dados e experiências, como ao longo dos anos o avanço do agronegócio brasileiro aconteceu ao lado da incorporação de tecnologias, boas práticas, bons compromissos, que têm uma resultante ambiental imensamente positiva. A grande questão, eu creio, nesse campo, é se a gente será capaz de mostrar ao mundo os nossos méritos e torná-los não apenas um diferencial, que é parte da nossa história, do nosso compromisso com a agenda ambiental, mas também uma oportunidade econômica. E esse é um tema ainda de disputa, que gera muita tensão no mundo,
mas eu creio que há aqui uma oportunidade, um caminho para o Brasil. E a gente não pode deixar de mencionar novamente, né, que pela primeira vez a gente vai ter a Conferência do Clima aqui realizada no Brasil, na cidade de Belém, no Pará, ou seja, na floresta amazônica, ali no coração, né? Qual que é a sua expectativa em torno das discussões, né, esse ano? E como o agro pode reafirmar ainda mais essa posição de liderança, essas virtudes incontrastáveis que você mencionou aqui? Olha, eu creio que o agro, ele se coloca numa posição estratégica nesse evento. Estratégica no seguinte sentido. Nós sabemos que a discussão climática global realizada em território brasileiro naturalmente tenderá a olhar para o uso da terra e as suas características como um tema central. Mas, ao fazer isso, como nós vamos qualificar, caracterizar a realidade do uso da terra no Brasil? Há aqui, a meu ver, duas maneiras de olhar para a nossa realidade. A primeira delas é a que tem sido invocada ano após ano, sobretudo a partir de um conjunto de organizações internacionais, que olha para o Brasil e diz: vocês desmataram 18% da Amazônia, vocês produzem alimento e usam muitos insumos, vocês não têm o devido cuidado com a produção de carne e a pecuária é um problema porque emite metano. Mas há uma outra visão, e essa outra visão, a meu ver, é muito mais robusta e mais adequada. É uma visão que olha e diz: nós ainda temos 80% da Amazônia preservada. Nós temos 66% do território brasileiro com vegetação nativa, um terço em propriedades privadas. Nós somos campeões mundiais no desenvolvimento e incorporação de bioinsumos. E a nossa carne é, sem contraste, a mais sustentável do planeta. Essa segunda visão, no entanto, ela exige de nós a capacidade de apresentar informações, dados, referências, critérios que sejam justos à nossa realidade para mostrar essas virtudes que nós temos. E eu creio que aqui a grande estratégia será se o Brasil, e sobretudo o setor produtivo, terá a capacidade, a liderança e a ousadia de mostrar ao mundo a realidade verde da nossa produção. Dependerá de nós. Tá certo, Daniel. Agora, falando também dos desafios, né? A gente convive com casos de protecionismo há muito tempo, especialmente na Europa, né? Recentemente, o continente tirou o Brasil da lista de baixo risco de desmatamento. Como é que o agronegócio pode conciliar todas essas questões, né? Inclusive, a gente estava agora noticiando que o Lula comentou que ele não vai terminar o mandato dele sem também conseguir finalizar esse acordo da União Europeia-Mercosul. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Bom, uma das características do debate ambiental hoje é que ele deixou de ser apenas uma discussão técnica ou ambiental em sentido estrito e passou a ser uma variável econômica e cada vez mais comercial. Então a gente tem visto no mundo, que muitas pessoas chamam de uma guerra geopolítica, a geopolítica do verde, em que parte das ações tomadas pelos países é de criar critérios ambientais ajustados à sua realidade como um instrumento para se proteger e para acusar. E, ao fazer isso, tirar vantagens de outros países na sua relação econômica sustentável. A Europa tem sido líder nesse movimento e, ao longo da última década, tem continuamente criado um conjunto de padrões do que é considerado verde nas relações econômicas e comerciais do mundo, imposto esses padrões aos outros países para, a partir daí, reduzir a competitividade de concorrentes e beneficiar a sua produção. Eu creio que parte do desafio que nós temos agora é de bater de frente com isso. Não para negar a agenda ambiental, mas para qualificá-la. E o que aconteceu, por exemplo, com as normas europeias de combate ao desmatamento, com os padrões de sustentabilidade que estão à base do chamado mercado de carbono global, sob a liderança da Europa, caminha exatamente nessa direção. O acordo União Europeia-Mercosul, em parte, reproduz esses preconceitos. Nós temos que dizer com muita transparência que, por um lado, como o Brasil é muito fechado, é importante a gente se abrir. Essa integração com a Europa pode sim ser importante para nós. Ao mesmo tempo, os critérios ambientais que estão na base desse acordo, que já foram negociados e que agora eles precisam apenas da aprovação nos respectivos parlamentos, certo, não são exatamente aqueles que representam com fidelidade nossa sustentabilidade tropical. De todo modo, esse é um tema que será objeto ainda de disputas, sim, de tensões, e acho que vale a pena ficar alerta.
Daniel, sempre um prazer ouvir você falar com tanta assertividade, viu? Gosto muito de conversar com você. Obrigada por hoje e vamos falar outras vezes.